Meus queridos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui em mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e estaremos ministrando neste dia sobre a lição 11 da nossa lição. O tema que nós estamos trabalhando é os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E neste tema específico desta lição, estaremos falando sobre o presbítero, bispo ou ancião. São nomes aí sinônimos, né? São nomes aí relacionados ao serviço do presbitério. Eu quero começar esta nossa aula pedindo primeiramente a inspiração ao nosso Espírito Santo de Deus, que estará nos ensinando e ministrando as nossas vidas nesse dia. E quero começar orando ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai, porque é um privilégio te servir. Pai, como é bom, Senhor, falar da tua santa palavra. Como é bom, Senhor, aprender da tua palavra. Como é bom ser alimentado pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guia, que nos exorta, que nos repreende, que nos ensina, que nos ademoesta, possa estar, Senhor, neste dia, nessa lição, nos ensinando e falando conosco de forma profunda. Pai, que nossos corações estejam abertos, que sejamos terra fértil e que esta semente que está sendo lançada possa entrar em nosso coração, possa frutificar através e por meio das nossas vidas, Pai. Senhor, te pedimos que teu Espírito Santo esteja conosco, falando conosco, nos ensinando, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Peço você que está agora abrindo esta lição na sua casa, que você tenha um tempo agora somente para Deus. Pare tudo que você está fazendo agora nesse momento. Se você está na sua casa, na sua sala, vá para um lugar calmo, no seu quarto, no escritório, ou um lugar que você possa se concentrar a receber algo de Deus, não em respeito a mim, que não sou nada, mas em respeito a Deus, que você tenha um tempo de adoração. E quando nós adoramos a Deus, seja orando, seja louvando, ou até mesmo ouvindo e estudando sobre a tua palavra, nós temos que ter nossa mente e nossa atenção cativa a Ele, totalmente. Não deixamos agora que nada venha tirar nossa atenção, mas que nós possamos ter a nossa mente e agora todo o nosso entendimento focado para o aprendizado da palavra. Começando sobre essa lição, nós estaremos lendo o texto áureo que está aí na tela para você, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. O texto áureo encontra-se em Tito 1, versículo 5. A verdade prática, ela diz assim: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Vamos ler agora também, que estará aí na tua tela, os dois textos base dessa lição, que nós já começamos a ler aqui, Tito, né? Capítulo 1, estaremos lendo versículos 5, 6 e 7. E depois nós estaremos lendo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Vamos começar agora com Tito, o versículo 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo,
nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Temos aqui também, queridos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Nós temos aqui, queridos, alguns objetivos para nós estarmos traçando como meta na nossa aula de hoje. O objetivo geral é apresentar a importância da função do presbítero, né? Também temos alguns objetivos específicos: definir o termo e a função do presbítero, destacar a importância do presbítero na igreja e também pontuar os deveres dos presbíteros. Queridos, nós temos que entender que a igreja, né, ela é o corpo invisível de Cristo, né? E nós precisamos, esse corpo de Cristo, essa igreja, ela precisa de líderes que a norteiem, que a orientem, que administrem a igreja com sabedoria, né? Então nós temos que entender que, além da importância do pastor titular, nós temos ali os homens de Deus que são levantados para auxiliar, né, o pastor da igreja em tudo concernente aos trabalhos da igreja do Senhor. É por isso que nós temos obreiros que são separados, cada um com a sua função específica, para auxiliar o pastor da igreja nas coisas concernentes à liderança da igreja, ao ensino da igreja, né? Homens de índole, homens idôneos, homens que vão estar junto com o pastor, zelando e cuidando da igreja do Senhor, né? O presbítero, ele zela pela administração e pela vida espiritual da igreja. Lá no início, né, nós vamos aqui para a introdução agora, lá no início da igreja, né, no primeiro século, havia líderes, né, que orientavam os crentes quanto ao evangelho, quanto à organização, e foi necessário, né, ser separado essas pessoas. Estávamos ali, voltamos ali para Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. Nós vimos ali que estava havendo alguma certa confusão ali na ordem do culto, na separação dos alimentos, e aí os líderes da igreja naquela época separaram ali homens diáconos, né, cheios do Espírito Santo de Deus, que eram responsáveis para a administração do culto, né, das coisas, da organização do culto, a organização ali da igreja naquela época, para que os presbíteros e os apóstolos pudessem se dedicar à palavra e à oração, né? Então nós vemos ali que desde o início da igreja primitiva, o Senhor separou ali as funções para que a igreja ela pudesse ser liderada de forma organizada, para que fôssemos, como um corpo de Cristo, crescêssemos, né, com sabedoria, crescêssemos em unidade, cada um com a sua função concernente do corpo, né? Porque assim como o corpo é composto de cabeça, de membro, não é verdade? Braço, perna, tronco, pés, mãos. Assim como o corpo ele tem cada um dos seus membros e que cada um deles tem uma funcionalidade, na igreja do Senhor não é diferente, no corpo de Cristo não é diferente. Nós temos a cabeça que é Jesus, mas nós temos também os membros que cada um tem a sua função definida no corpo, não é verdade? Então nós estaremos falando especificamente de uma das funções desse corpo de Cristo, que é importante para a administração e para o ensino da igreja, que é o presbitério.
Vamos agora para o tópico 1, que fala sobre a origem, desse nome, presbítero, do presbitério. E aqui nós temos, aqui no tópico 1, o significado. De acordo com a Bíblia de Estudo, palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo também, como eu falei no início lá, de bispo, que significa no grego episcopos, que é supervisor, ou de professor, que no grego é didascolos, e de pastor, poimen. Então, queridos, a liderança local, quando o apóstolo Paulo e os apóstolos, eles tiveram um cuidado de organizar a liderança da igreja local, a administração das igrejas, onde elas eram plantadas, onde elas eram instruídas. É por isso que lá em Tito, Paulo instruiu estabelecer presbítero nas igrejas. Nós vimos ali no versículo 5, que Paulo, já foi lido, Paulo orientou ser estabelecido ali, claro, a função de presbítero, de cuidar das igrejas, de ensinar, de admoestar ali, de cuidar da liderança nas comunidades cristãs antigas. E aí nós vamos para o tópico 3, que fala sobre as qualificações. Isso é muito importante. As qualificações do Novo Testamento referente aos presbíteros, isso é muito importante para vocês. E o presbítero, ele tem a função de apacentar as ovelhas. A palavra de Deus, ela expressa qualificações bem objetivas, tais como as que nós encontramos ali em Tito, e também nós encontramos em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então aqui, queridos, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7, nós vemos aqui o apóstolo Paulo admoestando, ensinando, orientando o seu filho na fé, Timóteo, que era assim um bispo, um presbítero levantado por Deus para trabalhar na igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo começa aqui a falar sobre as qualificações. Queridos, na obra do Senhor, nós não podemos separar qualquer pessoa, e não somos nós que separamos, mas é o próprio Senhor que escolhe os teus filhos para a obra dele. E aí ele orienta o servo dele que está à frente da igreja para escolher homens. Mas esta escolha, ela não é baseada no que, porque eu gosto de fulano, porque ele é legal. Eu gosto dele porque ele é meu amigo. Eu gosto dele porque ele é bacana. Eu gosto dele porque ele tem dinheiro. Eu gosto dele porque ele tem influência. Não, queridos. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, nós vemos as qualificações. Também ali em Tito, em Pedro, nós já lemos, sobre as qualificações de um homem separado para o presbitério, para o episcopado. E aí tem ali qualificações bem definidas
para que um homem possa ocupar tal função. Por isso nós devemos, aqueles que desejam isso, aqueles que têm um chamado de Deus, entendem, eles têm que se adequar nestas qualificações. Porque, queridos, é o próprio Deus que nos orientou ali usando o seu servo, o apóstolo Paulo, das qualificações que nós devemos ter. Então, queridos, nós devemos entender que o próprio grego, nessa passagem aqui no grego, ele dá ali informações bem taxativas, né? Eu quero ler para vocês aqui, que fala aqui, o grego traduz literalmente: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. Dissolução significa desperdício de dinheiro, nem são desobedientes. Este pode ser considerado como um candidato ao presbitério. Então, queridos, eu quero encerrar esse primeiro tópico fazendo uma síntese para vocês aqui, né? O termo presbítero é um sinônimo de bispo, de professor, de pastor, e ele fala sobre as qualificações que devemos ter, né? Quais são essas qualificações? Que se encontram em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, ali em Tito 4, em Tito, versículo 4, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 9, ali em Pedro, que está ali no texto básico que nós lemos ali no início da aula. Então, os presbíteros, eles são homens que não podem ser novos na fé, porque tem que já estar consolidado, alicerçados, conhecedores da palavra e todas essas outras qualificações que nós já lemos. Amém? E aí nós vamos agora para a importância do presbítero, que está no tópico 2, né? Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério, né? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo aconselhando, né, o jovem Timóteo sobre os seus chamados. E aqui nós vemos que Paulo orienta ele, não desprezar, né, não levar de qualquer maneira, não estar encarando de qualquer maneira aquele chamado que ele recebeu, ao qual foi imposto sobre ele, né, com imposição de mãos, né? Nós vemos aqui ali no Novo Testamento, na igreja aqui, vamos aqui para o tópico 2, que os presbíteros na igreja primitiva, eles eram um concílio, e todas as questões eclesiásticas, questões sérias, relacionadas à expansão da igreja, ou relacionadas à boa conduta cristã dos membros ali da igreja, existia esse concílio, né, esse concílio de Jerusalém, e todos os decretos que haviam sido estabelecidos ali, através da palavra de Deus, os ensinamentos que foram aprendidos de Jesus e foram passados para a igreja através dos apóstolos, né? Ensinado através dos apóstolos, existiam esses decretos que eram levados ali nas igrejas daquela época, e todo esse concílio, esses presbíteros, essa reunião de presbíteros, de homens de Deus, para que a igreja de Cristo caminhasse em santidade, para que a igreja de Cristo, ela caminhasse coesa, que ela caminhasse de acordo com os princípios da palavra. E nós temos aqui também no tópico 3, falando sobre a valorização do presbitério, né? O presbítero, ele deve ser valorizado pela igreja, né? Porque a sua existência, ela tem fundamento na palavra do Senhor. E o rebanho do Senhor, ele só vai ser abençoado quando eles entenderem a importância, né, destes homens de Deus que o Senhor o separou para isso. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, né? Aqueles que ensinam através da palavra e da doutrina. Queridos, isso é muito sério. Alguns membros da igreja tratam os homens chamados por Deus de qualquer maneira. E nós não estamos falando aqui, queridos, que devem ser adorados ou que devem ser uma categoria diferente, como um Deus adorado. Não, a Bíblia fala sobre honra.
a Bíblia fala sobre respeito, a Bíblia fala sobre você honrar e você respeitar aqueles a qual Deus colocou ali para exercer um papel distinto na igreja de abençoar a tua vida através do ensino da palavra, através dos conselhos, através de tudo que ele faz para zelar pelo bem da tua vida, pelo teu crescimento espiritual e pelo bem da igreja do Senhor. Porque o presbitério ele é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas. Imagina você, se Deus não tivesse levantado homens como o nosso pastor Adilson, homens como o pastor Wever, pela misericórdia do Senhor também, a minha vida, homens que se dedicam à palavra de Deus, ao ensino, que estão aqui como eu hoje, falando para vocês da palavra de Deus. Como é que vocês talvez estariam sendo ensinados a olhar para a palavra do Senhor e compreendê-la? E é por isso que Deus levanta homens com conhecimento e sabedoria da parte de Deus, para ensinar a palavra, para zelar pela tua vida, para discipular a tua vida, para que você possa, juntamente conosco, alcançar a vitória e a glória de morar no céu. Por isso é muito importante, queridos, nós entendermos isso. E nas Assembleias de Deus, queridos, nós vemos que na convenção de 1937, ali na Assembleia de Deus, em São Paulo, foi debatida essas questões sobre as funções do presbítero, do diácono. E aí, queridos, na Assembleia de Deus foi definido, muito bem definidas as questões. Nós temos o cooperador, nós temos o diácono, nós temos o presbítero, e aí nós temos o evangelista e pastor, que estão ali na mesma função. E nas Assembleias de Deus, o trabalho de presbítero ele passou a ser ali um penúltimo cargo ali, antes do obreiro chegar à função de pastor. Então, o presbítero ele não tem a função principal, embora ele possa, pela Bíblia, ele possa fazer isso, mas ele não tem a função principal de ter os deveres de pastor. Mas ele também pode auxiliar o pastor nisso, numa celebração de Santa Ceia, numa celebração matrimonial de casamento, num batismo, numa pregação da palavra, num ensino. O presbítero, não é a sua atribuição principal fazer a função pastoral, mas ele também pode auxiliar o pastor nisso, num motivo de ausência do pastor, ou também nós temos comunidades pequenas, igrejas que estão se iniciando, onde ainda não tem a figura pastoral. Mas o presbítero ele pode ali naquela igreja iniciar e executar um trabalho de bispo, executar um trabalho de presbítero, um trabalho pastoral, mas e futuramente ele ser consagrado e reconhecido como pastor. Então, nas Assembleias de Deus nós temos bem definidos isso. Tem uma função de cooperador, diácono, né? O cooperador ali ele faz a função de diácono, mas ele está iniciando ainda, está aprendendo ainda. O diácono, nós aqui temos alguns poucos diáconos na igreja, né? Mas temos aí que ainda também que ainda não são diáconos, né? Mas já são cooperadores e exercem as funções de diácono. Temos o Alex, temos o Celso, que fica aqui cuidando da igreja, né? Atendendo às demandas da igreja, atendendo o púlpito, atendendo os irmãos que estão ali na igreja, atendendo a portaria, fazendo essa função ali administrativa, se é assim que eu posso dizer, do culto ali, né? A função ali do bem, da organização do culto, para que o culto flua e que há o objetivo maior, que é a mensagem do Senhor ser pregada neste lugar, possa chegar às vidas que estão aqui para receber, e que muitos estão aqui sem Deus e precisam receber a palavra do Pai. Então nós temos o diácono que faz essa função, o presbítero que é apto para ensinar, que é apto para auxiliar o pastor, que é apto para orar pelos enfermos, né? E o pastor, que é o líder da igreja, que é ali, o cabeça é Cristo, né? Mas ali ele está auxiliando como um servo do Senhor, como anjo da igreja, escolhido por Deus para estar liderando a igreja em todos os quesitos, tanto administrativos, mas principalmente espirituais. O presbítero, ele tem um dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da palavra. Por isso o presbítero deve ser uma pessoa experiente, uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa idônea
não só dentro da igreja, tá? Porque tem muitos, infelizmente, que são dentro da igreja idôneos, mas fora da igreja não. E a palavra de Deus ela é clara. Nós lemos aqui em 1 Timóteo, né, capítulo 3, que fala que dentro da igreja, mas também fora da igreja, para que o evangelho do Senhor e que o nome de Jesus não seja escandalizado fora da casa do Senhor. Então, os presbíteros ele tem essa tarefa, né, de ensinar, de cuidar, né, de auxiliar o pastor para atender o corpo de Cristo. Os presbíteros também, eles têm a função de estar num conselho pastoral junto com o pastor, aconselhar. Nosso pastor Adilson faz muito isso. É que os irmãos não sabem, mas ele antes de tomar uma decisão, ele ouve, não só a igreja, mas principalmente os presbíteros da igreja, os obreiros da igreja, ele ouve, pergunta. É claro que a decisão como pastor, como anjo da igreja, final é dele, e nós devemos acatá-la. Mas ele, por muitas vezes, até a minha pessoa mesmo, ele, o que você acha disso? O que você acha? Faço isso ou aquilo. É um homem que ouve os conselhos, né, de pessoas que foram levantadas por Deus para estar auxiliando ele. Então, ele também tem esse compromisso de estar auxiliando o pastor. E também, né, nós temos aqui na liderança da igreja, né, ele pode também estar auxiliando com as tarefas da igreja, né, está disponível para servir a igreja. Queridos, muitos enganam-se achando que o obreiro que é separado do Senhor, ele está aqui para ser servido. Mas não é isso não, ele está aqui para servir. Jesus nos ensinou isso, ele fala sobre isso, que o obreiro, ele é separado e o maior no reino dos céus é aquele que serve. Então nós estamos aqui como obreiros para servir a igreja. E quanto maior o cargo que essa pessoa alcança na casa do Senhor, ele acumula funções, ele não deixa de ter funções. Eu aprendi dessa maneira, a palavra de Deus diz que nós estamos aqui para servir, e todos os homens de Deus, o pastor Divaldo e outros grandes homens de Deus que nos ensinaram acerca de servir como obreiro. O obreiro, ele começa sendo cooperador, aí ele passa a ser diácono, mas ele não deixa de ser cooperador. Aí de diácono ele vai para o presbitério, ele não deixa de ser diácono. E aí ele vai para o pastorado, ele não deixa de ser cooperador, não deixa de ser diácono, não deixa de ser presbítero e não deixa de ser pastor. Entende? Então, ele sempre vai estar aqui para servir. Se for necessário o pastor servir a ceia, ele vai servir. Se for necessário ele atender aqui, ele vai atender, né? A nossa igreja é uma igreja pequena. Nós não temos muitos obreiros, então é normal. Eu já fiz isso quantas vezes, para mim normal isso. Quantas vezes a gente, na ausência de um cooperador ou um diácono, eu fiz a função de cooperador, fiz a função de diaconato. Então, queridos, é normal, nós temos que entender que a função do presbítero e de todos os obreiros da igreja é servir a igreja. É servir a igreja e não para ser servido. Nós não estamos aqui para ser servidos. Embora, é claro que isso não é servir o presbítero. Lembrando, honrar os homens de Deus que Deus levantou na igreja, os obreiros, honrá-los, respeitá-los, não significa servi-los, mas significa honrá-los. Né? É óbvio que muitas vezes você pode abençoar o seu pastor, abençoar os obreiros da igreja, se assim o Senhor tocar no teu coração, mas saiba que isso é uma honra, isso é um respeito da sua parte para com eles, não um dever de servi-los, entende? Porque o dever de todos nós é servir o próximo. Amém? E aí nós vamos agora também para a terceira função dos presbíteros, que nós já falamos aqui em Tiago 5,14, vai aparecer na sua tela aí, fala sobre os presbíteros imporão as mãos sobre os doentes, e os doentes e os enfermos serão sarados. Né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção, ele não pode ser banalizado. Muitas pessoas já perguntaram para mim, presbítero Ivo Júnior, eu posso pegar o azeite da unção, ungir minha casa, ungir enfermos, ungir pessoas queridas? A palavra de Deus ela é explícita que esse dever é dado aos obreiros, aos presbíteros, né? O pastor, ao presbítero, nem o diácono
a Bíblia fala que pode fazer isso. A Bíblia fala sobre os presbíteros, sobre os bispos e sobre os pastores, né? Porque os presbíteros, eles são pastores, são bispos também, né? São sinônimos. Então, esses anciãos, esses homens experientes, esses homens de Deus ao qual Deus impôs a mão, existe uma autoridade dada por Deus da parte do Senhor sobre a vida deles. E aí, quando eles pegam esse óleo da unção e oram sobre a tua vida, existe uma autoridade nesse ato. Não é um simples ato de qualquer pessoa pegar o óleo da unção e orar sobre vidas, mas é necessário ter esta autoridade, é necessário ter essa imposição de mãos de autoridade vinda da parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que essa pessoa execute essa ação. Então nós vemos aí que uma das principais ações do presbítero também é orar pelos enfermos. Queridos, então, eu quero, essa lição ela não é uma lição muito extensa, eu creio que a maioria de vocês conhece sobre o dever do presbítero, mas eu quero recapitular vocês aqui, né? Qual é o principal objetivo, né, dos presbíteros na igreja, né? Queridos, liderar juntamente com o pastor a igreja, ajudar o pastor a apacentar, ajudar ali no ensino da palavra do Senhor, ajudar no conselho pastoral, ajudar na obra de servir a igreja, na oração, no ensino da palavra, no discipulado e também orar pelos enfermos. E eu quero ler para vocês aqui a conclusão. Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados, tem que estar naquelas qualificações que a palavra de Deus diz, né? E valorizados pela igreja local. E eu quero encerrar falando aqui, fazendo algumas perguntas aqui, respondendo, né? A respeito do presbítero, bispo ou ancião, tem algumas perguntas aqui. Segundo a lição, o que é um presbítero? Vamos recapitular, né? É um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formam o governo da igreja local. Qual o significado do termo presbitério? Presbitério vem do grego presbyterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. O termo designa o conjunto de presbíteros que administram uma igreja local. Relacione os deveres dos presbíteros: apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos. Quais as duas esferas principais de atuação da liderança da igreja local? O governo, ou seja, né, a liderança da igreja, e o ensino da palavra, da sã palavra do Senhor, da sã doutrina. Qual é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para ser presbítero? Ensinar e governar com equidade, seriedade. Então, queridos, eu quero encerrar esta lição dizendo para vocês: valorizem estes homens que Deus levantou sobre a vida de vocês com respeito e com honra. E fique perto desses homens, aprenda a palavra de Deus através da vida deles. Nós estamos tendo aqui na nossa igreja grupos de discipulados que estão sendo liderados por homens e mulheres que foram separados para esse fim. Que Deus possa nos usar para ensinar a palavra do Senhor para a vida de vocês e que vocês possam crescer em sabedoria e conhecimento do Senhor e que possam se tornar crentes maduros e, por que não, futuramente obreiros da casa do Senhor. Porque o Senhor levanta no meio do povo aqueles a quem Ele quer colocar como obreiros para o corpo dele.
O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que tenham compromisso de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, conhecedores da palavra do Senhor, para levar a palavra do Senhor para que vidas possam ser abençoadas, para que vidas possam ser edificadas no Senhor. Então, queridos, esta é a principal função do presbítero, estar aqui na casa do Senhor para ser instrumento de Deus na tua vida. Que Deus, ore por nós, ore por essas pessoas, assim como eu, como o nosso pastor, a nossa pastora, o nosso pastor presidente da Área Central, o pastor Edivaldo, por todos os corpos de obreiros, porque, queridos, a nossa vida é uma batalha espiritual, é uma batalha da nossa carne contra o nosso espírito, e a palavra de Deus diz que nós não estamos militando contra carne, mas estamos militando contra as hostes espirituais, contra as potestades, contra o inimigo. E quando você está como obreiro, você está na linha de frente. E quando você está na linha de frente, você é atacado pelo inimigo. A primeira linha que recebe o ataque do inimigo não é você que está atrás, mas é quem está na frente. Por isso, ore para que o Senhor esteja abençoando os lares, as famílias, o casamento, a vida destes homens de Deus que foram levantados pelo Senhor para ministrar e abençoar a tua vida e a tua casa. Amém? Eu deixo aqui para vocês a paz do Senhor e que Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Amém.